Os fantasmas de cada continente. Em cada canto do planeta, as lendas sobre fantasmas carregam consigo mistérios, histórias e emoções que atravessam gerações. Essas aparições não apenas causam calafrios, mas também refletem as crenças, os medos e os valores de diversas culturas. Cada continente tem sua própria versão do sobrenatural, com espíritos que se manifestam de formas únicas, sempre ligadas ao imaginário coletivo dos povos que habitam essas regiões. Vamos explorar como os fantasmas de cada continente possuem características próprias, refletindo tanto a ancestralidade quanto as experiências culturais das diversas civilizações. África, o fantasma das sombras ancestrais nas vastas savanas e nas florestas tropicais, onde a natureza e a tradição se entrelaçam. Os espíritos dos ancestrais são profundamente reverenciados. As histórias de fantasmas na África não são apenas sobre medo, mas também sobre respeito e conexão com o passado. Os espíritos dos mortos, muitas vezes chamados de ancestros ou ancestrais, não estão mortos de fato. Eles continuam a influenciar a vida cotidiana dos vivos, guiando ou punindo dependendo da moralidade dos descendentes. Nos territórios africanos, os fantasmas podem assumir a forma de sombras ou aparições etéreas, flutuando em aldeias ou na beira das florestas. Frequentemente, eles são descritos como figuras majestosas, com traços familiares que protegem ou vigiem as pessoas. Em algumas culturas, como as de várias etnias do oeste da África, acredita-se que espíritos de líderes tribais ou heróis históricos retornem para corrigir erros, restaurar justiça ou alertar para desastres iminentes. Porém, nem todos os espíritos são benevolentes. Em regiões como a Nigéria ou a África do Sul, histórias de fantasmas vingativos que buscam justiça por crimes não resolvidos ou injustiças sociais são bastante comuns. Esses fantasmas, conhecidos por sua conexão com a terra e com a sabedoria ancestral, podem tanto proteger quanto amaldiçoar os vivos. Em muitas culturas africanas, é acreditado que, se os mortos não forem honrados adequadamente, seus espíritos podem retornar para perturbar a vida dos vivos. Algumas histórias afirmam que esses fantasmas podem se manifestar através de rituais ou sonhos, alertando os descendentes para manterem-se no caminho certo, sempre respeitando os valores tradicionais. 2. Ásia. O fantasma dos rituais interrompidos. A Ásia, com suas culturas milenares e ricas tradições espirituais, possui uma vasta quantidade de lendas sobre fantasmas que refletem a ideia de honra, perda e arrependimento. No Japão, por exemplo, a figura do Yurei é famosa, especialmente em filmes e livros de terror. Os Yureis são os fantasmas de pessoas que morreram de forma violenta, injusta ou prematura, muitas vezes em batalhas, suicídios ou traumas. Esses espíritos são descritos com roupas tradicionais, geralmente de linho branco, e com cabelos longos, flutuando sem rumo. O mais assustador do Yurei é o fato de que eles estão presos entre os mundos, não conseguem encontrar descanso e, como resultado, são consumidos pelo desejo de vingança. Na China, existe a lenda do Hungry Ghost, ou espírito faminto, uma alma que nunca encontra paz porque morreu sem cumprir algo importante ou que viveu uma vida egoísta e desonesta. Esses fantasmas são descritos como figuras magras, com bocas minúsculas e estômagos enormes, sempre tentando consumir mais do que podem, mas nunca se saciando. A crença nesse tipo de fantasma levou a rituais de apaziguamento, como o Festival dos Fantasmas Famintos, onde as famílias oferecem alimentos e orações para evitar que os espíritos famintos assombrem suas casas. Em toda a Ásia, o conceito de karma também desempenha um papel importante. Os fantasmas não são apenas seres vindos de outras dimensões, mas são almas presas a erros cometidos em vidas passadas. Em alguns lugares, como a Índia, acredita-se que os fantasmas possam interferir no destino dos vivos, sugerindo que a maneira como se vive nesta vida tem consequências diretas no que acontece no além. Europa.
O fantasma dos castelos e das ruínas. Na Europa, especialmente no Reino Unido, França e a Alemanha, os fantasmas têm uma forte ligação com a história medieval, o feudalismo e as guerras antigas. Muitos relatos de fantasmas surgem em locais históricos, como castelos, mansões e campos de batalha, onde figuras de cavaleiros, monarcas e plebeus mortos de forma trágica continuam a vagar em busca de resolução. Esses fantasmas não são apenas formas etéreas, mas são frequentemente descritos com roupas do período em que viveram, com rostos pálidos e penetrantes, muitas vezes com expressões de tristeza ou raiva. Na Escócia, por exemplo, o famoso Castelo de Edinburgh é assombrado por diversas entidades, desde cavaleiros até prisioneiros torturados, cujas almas não encontraram as aparições de figuras fantasmagóricas, muitas vezes vagando pelos corredores ou aparecendo nas janelas, são comuns. Essas aparições representam o sofrimento de seres humanos que morreram sem poder fechar seus ciclos de vida, uma característica comum nas lendas de fantasmas europeus. Na França, especialmente em Paris, os fantasmas de figuras históricas, como aristocratas e revolucionários, ainda assombram as velhas ruas e palácios. Há também aqueles que morreram violentamente, como os soldados das guerras napoleônicas, cujas almas continuam a vagar por campos de batalha antigos, repetindo os horrores do passado. América do Norte. O fantasma do perigo e da superação. Nos Estados Unidos e no Canadá, os fantasmas frequentemente carregam histórias de superação e luta. As lendas de fantasmas são muitas vezes associadas a eventos de grande sofrimento, como a guerra civil, batalhas indígenas, desastres naturais, ou mesmo o crescimento da fronteira. Na região oeste, as histórias sobre foras da lei, cowboys e pioneiros que perderam suas vidas em nome de suas ambições tornam-se lendas de fantasmas que surgem em velhas cidades fantasmas ou nas vastas planícies. Nos Estados Unidos, os poltergeists, espíritos travessos e caóticos, são comuns, como aqueles que habitam as casas históricas da Nova Inglaterra. Esses fantasmas não se limitam a assustar, mas se envolvem em atividades físicas, movendo objetos, fazendo barulhos e até agredindo os moradores. Por outro lado, na parte sul dos Estados Unidos, onde o racismo e a escravidão deixaram profundas marcas, os fantasmas de antigos escravizados são frequentemente descritos como figuras invisíveis que vagam à procura de justiça, ou figuras vingativas que querem corrigir as injustiças do passado. Nas florestas densas do norte, os mitos indígenas sobre espíritos que guardam a terras são predominantes. Esses espíritos são descritos como animais, como o Wendigo, uma entidade horrível que se alimenta de carne humana, ou como seres elementares que protegem a natureza. Os espíritos indígenas norte-americanos são frequentemente retratados como forças da natureza, representando a interconexão entre o ser humano, a Terra e o cosmos. América do Sul, ou o fantasma da morte e da ressurreição. Na América do Sul, a morte e a ressurreição são temas recorrentes nas histórias de fantasmas. As culturas nativas, como os Incas e os Maias, tinham uma relação mística com a morte, acreditando que a alma nunca realmente morria, mas passava por uma transformação. Os fantasmas, então, são vistos não apenas como almas atormentadas, mas como espíritos à procura de renovação ou vingança. No Brasil, a lenda da Cuca, uma bruxa com aparência de jacaré, assombra as crianças para que se comportem enquanto Saci Pererê é uma figura travessa que também assombra as florestas e campos. Na região andina, muitos falam sobre os espíritos de antigos guerreiros incas que vagam pelas montanhas, mantendo-os vivos afastados de lugares sagrados. Em algumas lendas argentinas, como a de La Llorona, um espírito feminino, desolado pela perda de seus filhos, aparece para aqueles que não respeitam os locais de descanso dos mortos. Oceania, o fantasma da Mãe Terra e dos elementos. Na Oceania, o vínculo com a Terra, os mares e os céus é muito forte.
Os espíritos da natureza são reverenciados em várias culturas, especialmente entre os aborígenes australianos. O bugio, uma águia ancestral, é um espírito guardião que observa as leis da natureza e pune aqueles que as desrespeitam. Já nas ilhas do Pacífico, a água desempenha um papel central, com espíritos associados ao mar e aos ventos, como Maori Wairua, que são descritos como almas ligadas às forças naturais que governam os mares. Os fantasmas das águas são figuras que emergem do fundo do oceano ou das grandes tempestades, com intenções variadas. Alguns ajudam os navegantes, enquanto outros trazem perigo para aqueles que ousam desafiar os limites do oceano. Antártida, o fantasma do silêncio e do vazio. Na Antártida, onde o silêncio é absoluto e o frio gelado penetra até os ossos, as lendas e fantasmas são diferentes. Aqui, os espíritos não estão ligados a tragédias históricas ou sociais, mas à solidão e ao desespero humano. Cientistas e exploradores que desapareceram sob as condições extremas da Antártida são descritos como espíritos perdidos, vagando pela neve em busca de algo que nunca encontrarão. Esses fantasmas não buscam vingança, mas sim um tipo de redenção, uma busca solitária em um mundo sem fim. Eles representam o vazio e a imensidão da natureza, onde os humanos se tornam insignificantes diante de sua força.